Olá a todos! Bem-vindos ao canal Samurai no Brasil. No vídeo de hoje, explicaremos em detalhes o início da guerra no Japão, o prólogo da Segunda Guerra Mundial. Sabendo disso, acho que podemos entender melhor o pano de fundo e os eventos de como o Japão foi empurrado para a guerra naquela época. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, vamos voltar à década de 1930. Naquela época, o Japão enfrentava uma grave crise econômica afetada pela Grande Depressão. Com o aumento do desemprego e a agitação social se espalhando, novos recursos eram necessários para reconstruir o país. Os militares, em particular, começaram a seguir uma política externa agressiva com o objetivo de recuperar a economia e fortalecer a defesa nacional. Nesse contexto, o incidente da Ponte Lugol ocorreu em 7 de julho de 1937. O incidente começou com um confronto entre o Japão e as tropas chinesas na Ponte Lugol, perto de Pequim. À primeira vista, parece um pequeno confronto, mas foi o gatilho da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Na esteira do incidente da Ponte Lugol, o Japão entrou em uma guerra em grande escala com a China. O objetivo da guerra era obter acesso aos ricos recursos da China e expandir sua influência na Ásia. No entanto, o lado chinês também mostrou resistência feroz e a batalha se arrastou. O que eu quero que você se concentre aqui é como essa guerra mudou a vida de tantas pessoas. Muitas pessoas foram vítimas da guerra, e a situação de guerra tornou-se cada vez mais caótica. A próxima coisa em que gostaria de me concentrar é a situação doméstica no Japão. No Japão naquela época, os militares tinham enorme influência e as decisões políticas eram frequentemente tomadas pelos militares. Os militares tinham a ideia de alcançar a prosperidade nacional por meio da guerra e acreditavam que uma política externa dura era necessária para isso. Nessas circunstâncias, o Japão gradualmente começou a tomar o caminho para a guerra. Em 1940, o Japão assinou o Pacto Tríplice com a Alemanha e a Itália. Isso permitiu que o Japão se tornasse membro das potências do eixo e tomasse ações ainda mais ousadas. E em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor, no Havaí. Este ataque foi o catalisador para atrair os Estados Unidos para a guerra e anunciou o início da Guerra do Pacífico. O ataque a Pearl Harbor foi um evento importante que permitiu ao Japão obter uma vantagem temporária. No entanto, isso resultou no poderoso poder militar dos Estados Unidos se voltando contra o inimigo, o que representava um grande risco para o Japão a longo prazo. Assim, o início da guerra no Japão ocorreu como resultado do entrelaçamento de vários fatores internos e externos. Para resumir a história até agora, o Japão na década de 1930 enfrentou dificuldades econômicas e começou a trilhar o caminho para a guerra à medida que a influência dos militares aumentava. O incidente da Ponte Lugol marcou o início de uma guerra em grande escala com a China, seguida por uma série de eventos que levaram à subsequente expansão para o sul e ao ataque a Pearl Harbor, que envolveu o Japão na Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Pacífico, as ações militares do Japão e suas consequências. A Guerra do Pacífico começou de verdade em 7 de dezembro de 1941, quando o Japão atacou a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Esse ataque surpresa foi devastador e fez com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. O objetivo do Japão era neutralizar a frota americana no Pacífico e ganhar tempo para expandir seu território na Ásia. Logo após o ataque a Pearl Harbor, o Japão iniciou uma série de conquistas rápidas no Sudeste Asiático. Eles tomaram as Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia e Birmânia, garantindo recursos essenciais como petróleo e borracha para sustentar seu esforço de guerra. No começo, parecia que o Japão estava invencível, com vitórias impressionantes. Mas em 1942, as coisas começaram a mudar na Batalha de Midway. Os Estados Unidos conseguiram destruir 4 porta-aviões japoneses, o que foi um golpe enorme para a Marinha do Japão. Essa batalha é vista como o ponto de virada da guerra no Pacífico, porque mostrou que os japoneses podiam ser derrotados. Depois de Midway, os aliados começaram a estratégia de saltos de ilhas, Island Hopping, capturando ilhas estratégicas uma a uma, aproximando-se cada vez mais do Japão. Batalhas intensas ocorreram em lugares como Guadalcanal, Saipan e Iwo Jima.
Essas batalhas foram brutais e resultaram em grandes perdas para ambos os lados, mas aos poucos os aliados foram ganhando terreno. Enquanto isso, os bombardeios aéreos sobre o Japão se intensificaram. Cidades japonesas foram destruídas em ataques massivos, causando grande sofrimento à população civil. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, forçando o Japão a se render em 15 de agosto de 1945, marcando o fim da guerra no Pacífico. Agora vamos falar sobre os efeitos dessas ações militares. O impacto humanitário foi devastador, com milhões de vidas perdidas e muitas cidades em ruínas. A população japonesa sofreu imensamente, e as consequências da guerra deixaram marcas profundas na sociedade. Economicamente, o Japão estava destruído. A infraestrutura foi arrasada e a economia em colapso. No entanto, com a ajuda dos Estados Unidos, o Japão iniciou um processo de reconstrução e modernização que o transformou em uma das maiores potências econômicas do mundo nas décadas seguintes. Esse período de recuperação é conhecido como o milagre econômico japonês. Politicamente, a derrota na guerra levou a mudanças significativas. O militarismo foi desmantelado, e o Japão adotou uma nova constituição em 1947, renunciando à guerra como meio de resolver disputas internacionais. Isso marcou o início de uma era de paz e democracia no Japão. Internacionalmente, a Guerra do Pacífico teve um impacto duradouro. A presença militar dos Estados Unidos na região aumentou, e muitas nações do Sudeste Asiático começaram a buscar independência. Além disso, a guerra marcou o início da Guerra Fria, com tensões crescentes entre os Estados Unidos e a União Soviética moldando a política global. O fim da guerra e suas consequências. As consequências da Segunda Guerra Mundial no Japão. O fim da Segunda Guerra Mundial para o Japão veio com dois eventos devastadores: as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Esses ataques causaram uma destruição imensa e forçaram o Japão a se render em 15 de agosto de 1945. Esse dia é conhecido como o Dia da Vitória sobre o Japão, ou VJ Day. A rendição oficial aconteceu em 2 de setembro de 1945 a bordo do USS Missouri na Baía de Tóquio. Com isso, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim oficialmente, marcando uma nova era para o Japão e para o mundo. Após a guerra, o Japão estava em ruínas. As cidades foram destruídas, a economia colapsou e a população sofreu muito. A ocupação americana, liderada pelo general Douglas MacArthur, foi fundamental para a reconstrução do país. O Japão passou por uma série de reformas políticas, econômicas e sociais. Uma das mudanças mais importantes foi a nova Constituição em 1947, que introduziu princípios democráticos e pacifistas. A Constituição do Japão inclui o artigo 9, que renuncia à guerra e proíbe o Japão de manter forças armadas para fins de agressão. Economicamente, o Japão passou por uma recuperação rápida conhecida como o milagre econômico japonês. Com a ajuda dos Estados Unidos, o Japão se modernizou e se tornou uma das maiores potências econômicas do mundo nas décadas seguintes. Politicamente, a derrota levou ao desmantelamento do militarismo e ao estabelecimento de um governo democrático. Internacionalmente, o Japão reconstruiu suas relações diplomáticas, ingressando nas Nações Unidas em 1956 e se tornando um membro ativo da comunidade internacional. E aí, pessoal, essa foi a nossa viagem pelo desfecho da Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra no Japão. Espero que tenham gostado e aprendido algo novo. Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Comentem aí embaixo o que acharam e sugestões para próximos vídeos. Até a próxima!